Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura. Eu falei para vocês nos vídeos que eu fiz sobre o comentário HIT da carta aos Hebreus, da carta aos Romanos, que eu estava olhando os vídeos antigos aqui no canal, os reviews antigos no canal, e muitos, na minha opinião, não ficaram bons. Eram vídeos curtos, não era muito detalhado. Vários vídeos eu mostrava só o sumário, então não dava os detalhes que vocês ansiavam, vocês queriam. Então eu estarei refazendo aqui vários reviews de várias obras, e eu já comecei, né? O comentário de Hebreus, Hits, do comentário Hits de Hebreus, o comentário de Romanos também, da série Hit. E estarei mostrando esse comentário que é o melhor que nós temos em português. Não tem comentário melhor. Não tem. Se você não tem esse comentário, você que é pastor, você que é pregador, você que ensina, você que é um expositor, tem que ter esse comentário. E por que, Elias? Para não falar besteira. Nós estamos vendo muita gente aí falando muita besteira, muita asneira, baboseira em cima do púlpito. Porque não lê, não estuda. Pregação é oração, separação, né? Santificação, devocional com Deus, é a vida no altar de Deus, isso é pregação, mas também estudo, gente. Tem que estudar, tem que ler, né? Ler a Escritura, claro, primeiramente a Bíblia, depois tem que ter materiais, livros para consultar, né? Para consultar. Acabou o tempo de ignorância. E esse comentário aqui, ó, comentário do uso do Antigo Testamento no Novo Testamento. Todas as passagens de Mateus a Apocalipse que os escritores do Novo Testamento citam o Antigo Testamento, eles, dessa série aqui, irão comentar. Irão comentar. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando como usar esse material. Eu tenho um vídeo aqui no canal como usar o comentário do uso do Antigo Testamento no Novo Testamento. Eu tenho esse vídeo aqui no canal. Então, voltando aqui a falar, todas as citações de Mateus, Apocalipse, que os escritores, os autores, fazem do Antigo Testamento, eles vão citar aqui. E como os autores do Novo Testamento aplica, tá, esses versículos. Então ele vai pegar a aplicação ou o sentido lá no contexto do Antigo Testamento, como os autores aplicaram, os autores do Antigo Testamento, e como agora os autores do Novo Testamento aplicam essas partes do Antigo Testamento. Os organizadores são dois monstros sagrados, né? Gicabilo, que daquela série Comentário Exegético, saiu o Colossenses e Filemon, que eu fiz aqui o review para vocês, tá? E tem outras obras dele, como o Templo e a Missão da Igreja, tem a teologia bíblica do Novo Testamento dele também, do Gicabili, tem várias obras dele. Ele é um dos maiores eruditos do Novo Testamento. Ele comenta aqui o Apocalipse, né? Lembrando que o Gicabili, ele é pós-tribulacionista e amilenista. É um grande amilenista, um grande defensor do amilenismo. E o D.A. Carson. O D.A. Carson também, que é um grande professor, doutor em Novo Testamento, os dois são, né? Professores de Novo Testamento, professor de grego, exegese, hermenêutica, né? São especialistas em Novo Testamento. Então, dispensa apresentações, porque são conhecidos, são renomados. Então, os dois são organizadores e também comentaristas dessa série. A capa é capa dura, tá? É capa dura. Elias, o total de páginas, vamos lá. O total de páginas dessa obra, tirando as folhas brancas aqui, vamos aqui, ó. O total de páginas é 1415. 1415 páginas. Então é muita coisa, muita coisa.
tá? Estarei fazendo mais um vídeo sobre essa obra, tá? Vamos lá. Essa edição aqui é de 2014. Quase 10 anos aí, né? 2014. Aqui, ó. Vida Nova. Vida Nova hoje é a melhor editora do Brasil. Disparado. Essa série de comentários exegéticos que está trazendo e outras obras que ela vai trazer e vai publicar e vai lançar, na verdade, esse ano. Meu Deus do céu. Prepare o seu bolso aí, que é muita obra. Então, hoje no Brasil, a melhor editora cristã protestante é a Vida Nova. Disparado. Disparado. Então tá aqui, ó. Comentário. Tá? A primeira edição, como eu falei, dessa obra em português é de 2014. 2014, tá? E a primeira repreensão aconteceu há 5 anos atrás, em 2018. Aqui tem toda a diretoria, né? Da Vida Nova. E aí aqui está o sumário, tá? Vou correr rápido aqui para mostrar para vocês, para não ficar muito no sumário, né? Aí você tem abreviaturas e siglas gerais, lista de colaboradores, que são os doutores, todos são doutores e todos são especialistas nos livros que irão comentar. Isso aqui é um detalhe. Quando você pega um comentário de um único autor, tome cuidado, porque ninguém é especialista em tudo. Por exemplo, o comentário do Champlin é excelente. É excelente. Como todo comentário vai ter coisas que você vai concordar, vai ter coisas que não. O Champlin comenta todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento. É bom, o comentário mas ele não é especialista em tudo, gente. Ninguém é especialista em tudo. Ninguém vai ser especialista nos 66 livros da Bíblia. Então, esse é o ponto frágil, né, do comentário Champlin, que é um bom comentário. Aí você tem aqui ó, o prefácio, introdução, né, dos dois, do G. Kabyle e D.A. Carson, sobre essa obra. Aí começa, tá? O comentário de Mateus. E quem comenta Mateus é o Greg Blumberg, que a Vida Nova lançou a sua obra magistral, Interpretando as Parábolas, que eu fiz aqui o review no canal. Ele também tem a série, a Introdução ao Novo Testamento, que são 2 volumes. O primeiro volume, Introdução aos Evangelhos, e o segundo volume, Introdução de Atos e Apocalipse. Tem aqui também no canal. Outro material dele, Pregando as Parábolas, a confiabilidade histórica dos Evangelhos. Todos eu fiz o review aqui no canal. Greg Blumberg, ele é especialista nos Evangelhos e também especialista nas parábolas. E aqui ele comenta Mateus. Todas as passagens do Antigo Testamento em Mateus, ele comenta. Depois Marcos, outro especialista no Evangelho de Marcos, é o Rick Watts, especialista em Marcos. Lucas, quem comenta são 2 especialistas, David Paul e Eckhard Schnabel. João é Andreas Kostenberg. Andreas Kostenberg é um especialista em Novo Testamento, doutor em Novo Testamento, e ele participa, é um dos comentaristas, né, da obra que também lançou a Vida Nova, ano passado, Introdução ao Novo Testamento. Ele é um dos comentaristas, e aqui ele comenta João. E tem também aquela obra que é magistral sobre Pai, Filho e Espírito Santo, no Evangelho de João, que ele também comenta sobre a Trindade do Evangelho de João, o Kostenberg. Atos é o Howard Marshall, que foi um dos maiores especialistas, já morreu faz alguns anos, né? O Marshall, ele foi um especialista em Atos, e ele comenta aqui. Romanos é o Mark Seyfried, especialista em Romanos. 1 Coríntios, Roy Ciampa e Brian Rosner. 2 Coríntios, quem comenta é Peter Bala. Gálatas, Moisés Silva. Moisés Silva também tem comentários de Gálatas, ele tem comentários que não foram traduzidos para o português, de Filipenses, e Filemon é um grande estudioso, um homem assim, teologicamente falando, elevado. E quem comenta Colossenses, as passagens do Antigo Testamento em Colossenses, é o G. Kabyle. As 2 cartas de Paulo aos Tessalonicenses é o Jeffrey Weyman, ou Weyman. Jeffrey Weyman.
Quem comenta as duas cartas de Paulo a Timóteo, aqui as duas cartas de Paulo a Timóteo, é a carta de Tito, é o Philip Tollner, todos especialistas, né? Nos livros que irão comentar. Hebreus é o George Guthrie, comenta Hebreus. Tiago é Tiago, as duas cartas de Pedro e as três cartas de João. Quem comentam essas cartas é o D.A. Carson. E Judas também, né? Judas também é o D.A. Carson. E quem comenta aqui o Apocalipse é o Sean McDonald e o G. Kabyle. Sam McDonald e o G. Kabyle. Tá certo? Então, vamos pegar aqui um livro para nós analisarmos, né? Deixa eu pegar aqui um livro. Vamos pegar aqui Mateus. Tem aquela polêmica citação de Oséias 13, né? Oséias 13, quando Oséias fala assim: do Egito chamei meu filho. Lá no contexto de Oséias, está falando de Israel, da nação de Israel, que Deus libertou do Egito. E Mateus vai aplicar, ele vai aplicar a Jesus. Ele vai espiritualizar a passagem, né? Então você tem aqui, ó, Mateus, Greg Bloomberg. Aí você tem a introdução, tá, ao livro de Mateus, ao Evangelho de Mateus. Ele vai aqui vai falar das citações, quantas citações Mateus faz do Antigo Testamento, a aplicação que Mateus faz do Antigo Testamento, tá? Eu não vou ler por causa do tempo. Aí você tem aqui, ó, a primeira é a genealogia de Jesus, que ele vai citar os ascendentes, né? Os ascendentes de Jesus. Ó, já no primeiro versículo do Evangelho de Mateus, o leitor fica com a impressão de que o Antigo Testamento desempenhará um papel de grande importância no texto. Ele começa assim, ó, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aqueles que não sabem, e muitos perguntam, né? Mas por que genealogia? Porque o Antigo Testamento tem bastante listas de genealogia. Porque o judeu, ele gosta de saber da linhagem dele, qual tribo ele era. Então, a genealogia servia para mapear as tribos. A genealogia servia também para mapear as terras, os terrenos, porque se chegasse alguém e falasse assim, ó, eu sou da tribo de Judá, então esse terreno aqui é meu. Aí a pessoa ia puxar na genealogia para ver se de fato aquela pessoa estava falando a verdade. Porque tinha muita gente que mentia, né? Então, a genealogia servia também para mapear as terras. Servia também para mapear a linhagem do Messias. E por aí vai. Por isso a importância, né, de saber os seus ancestrais, ou a sua ancestralidade. Aí ele continua aqui, ó, a expressão Biblos Genésios pode ecoar o nome grego do primeiro livro da Bíblia, Gênesis, ou ser traduzida por genealogia servindo de introdução. Aí ele continua aqui, ó. Continua expondo aqui, tá? De maneira rápida. Ele vai expor, tá? Ele vai expor. Cadê, ó? Vamos lá. A genealogia de Jesus seleciona apenas a quantidade de ancestrais. Gerou pode significar foi um ancestral de, necessária para criar 3 séries de 14 nomes, 14 gerações aí, provavelmente fazendo uso de uma gematria, que é a soma das consoantes hebraicas de valor numérico que compõem determinada palavra, baseado no nome Davi, cujas consoantes somadas resultam no número 14. Isso aqui é interessante, né? A gematria judaica aí. A primeira série tem seu ápice em Davi, a segunda na deportação para a Babilônia, momento crítico da história de Israel. Todos os nomes que vão de Abraão a Zorobabel aparecem no Antigo Testamento. Os patriarcas Abraão, Isaque, Jacó e Judá figuram com destaque
em Gênesis, do capítulo 12 a 50. Os outros nomes masculinos, que é do capítulo 1, versículos 2 até o 6, parte A, correspondem a 1 Crônicas, capítulo 2, de 3 a 15. Os nomes que vão de Salomão a Josias, do capítulo 1, versículos 6 a 11, ocorrem em 1 Crônicas 3, de 10 a 14. Se considerarmos que Azarias e Uzias eram a mesma pessoa, aqui está a passagem, aqui, ó. Se considerarmos que Azarias e Uzias é a mesma pessoa. Jeconias, capítulo 1, versículo 12, é uma forma variante de Joaquim, mencionada em 1 Crônicas 3, do 17 ao 19, ao lado de Sealtiel e Zorobabel. Os demais nomes, que Abiúde a Jacó, de Abiúde a Jacó, são desconhecidos. Aí ele explica aqui. Depois ele pega a passagem dos versículos do capítulo 1, 18 a 25. Lembrando que ele só vai pegar as passagens do Antigo Testamento em Mateus, que ele vai comentar. Tá? Do 18 ao 25. Ele vai pegar aqui. Sobre a infância de Jesus. Tá? Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Cadê? Aqui a citação de Isaías 7,14, né? Que é feita no capítulo 1, versículo 23. Aí coloca aqui, ó, confere. Promessas semelhantes em Gênesis 16, 11 e 17, 19. Mateus pode também ter pretendido trazer à mente dos leitores as matriarcas sem filhos, a quem Deus abriu o ventre, sendo as mais notáveis Sara, Raquel e Ana. Os anúncios feitos por anjos, é claro, têm vários precedentes no Antigo Testamento. Assim como os sonhos em que há revelações, aqui os textos, as palavras do anjo a José lembram-nos de que também ele era descendente de Davi. Jesus, portanto, era qualificado para ser o Messias, tanto pelo lado da mãe, Maria, quanto pelo lado do pai adotivo, José. Então, Mateus, ele escreve seu evangelho para os judeus, para provar que Jesus era o Messias, citando as passagens do Antigo Testamento. A menção de que ele era um homem justo, o estilo empregado no anúncio do nascimento e a ordem do sonho para que José não temesse, são ecos das promessas que Deus fez a Abraão a respeito de seu filho Isaque. Além disso, como já observamos, o nome Jesus é simplesmente o equivalente grego de Josué, nome muito comum entre os judeus, sem dúvida, inspirado no herói sucessor de Moisés. Aí você tem um contexto aqui do Novo Testamento, capítulo 1, versículo 23, sobre a citação de Isaías 7,14, né? Você tem um contexto que Mateus cita no seu evangelho. José era noivo de Maria, porém antes do casamento e de sua consumação sexual, ele descobre que ela está grávida. Embora bastante perturbado, quer mitigar a vergonha dela, aí explica aqui, você já conhece o texto, tá? Aí ele vai pegar Isaías 7,14, no contexto lá que o profeta viveu, profetizou. Isaías 7,14, no contexto do Antigo Testamento. Qual a aplicação lá no contexto do Antigo Testamento? Isso aqui é interessante, você entender a citação que Mateus está fazendo do versículo, a citação de Isaías, e o contexto original da passagem do profeta Isaías. Ele vai explicar aqui, rapidamente, para a gente ganhar tempo. O Senhor está falando ao rei Acás, esse é o contexto. O ímpio rei Acás, que foi pai de Ezequias, Acás de Judá, desafiando-o a pedir um sinal que confirme a promessa divina de destruir os 2 reis da terra do norte que ameaçam Judá. Ele não quis o sinal, miserável, não quis. A saber, Rezim da Síria e Peca de Israel. Acás protesta, afirmando que não porá o Senhor à prova. Está no versículo 12. Mas Isaías, falando em nome de Deus, repreende Acás por testar a paciência de Deus com sua resposta, talvez por perceber que faltava sinceridade ao rei. Surge então a famosa profecia do nascimento iminente de uma criança,
que no contexto aqui também imediato apontava também para seu filho, né? Ezequias, tá? Contexto imediato. Sugere então a famosa profecia do nascimento iminente de uma criança cuja mãe seria uma jovem em idade de casar, hebraico Almar. Isso aqui dá uma polêmica, tá? Era uma jovem, era uma virgem, ixi, eu não vou entrar aqui nesses meandros. É amplamente aceito que a palavra hebraica em si não precisa ter outro sentido a não ser este, né? Uma jovem em idade de casar. É uma criança que será um sinal de Deus, versículo 14. Antes que a criança tenha idade suficiente para distinguir entre o bem e o mal, os domínios dos temíveis reis serão assolados. Que reis? Peca de Israel e o reizinho da Síria. Tá? É o contexto. Antes, porém, que isso seja recebido como uma notícia extraordinária, o profeta acrescenta que eles serão substituídos por um invasor ainda pior, a Assíria. Quem é essa criança especial? Embora vários estudiosos conservadores insistam em ver no texto uma profecia messiânica, a maioria admite um cumprimento, pelo menos provisório, nos dias do profeta, tendo em vista as declarações inequívocas de Isaías, capítulo 7, 15 e 16. Muitos entendem que seja o filho real de Acás, o rei Ezequias. Isso é um fato, gente. Ou um profeta anônimo, ou o remanescente coletivo de Israel. O levantamento completo dessa e de outras opções exegéticas, mas a interpretação mais provável é que a profecia se refira ao filho do próprio Isaías, né? Maer, Salal, Ras, Bas. A passagem de Isaías, capítulo 8, versículo 3, que apresenta esse filho, faz o eco de 7,14, pois Isaías tem relações com sua mulher, ela engravida e dá luz à criança com esse nome simbólico, que significa rápido para saquear, veloz para despojar. É o nome do filho de Isaías. O versículo seguinte repete o sentido do capítulo 7, versículo 15, afirmando que as riquezas de Damasco, na Síria e de Samaria, em Israel, serão saqueadas antes que a criança possa dizer meu pai ou minha mãe. Então, uns interpretam que é o filho de Acás, Ezequias, outros interpretam, e essa é a posição do Greg Blumberg, o filho de Isaías, tá? Devido ao contexto. Esse mesmo filho é chamado de Emanuel, no capítulo 8, versículo 8. Texto explicado no capítulo 8, versículo 10, como Deus conosco, o que mostra a razão de Mateus vincular as duas passagens de Isaías. No capítulo 8, versículo 8, Isaías refere-se a seus dois filhos, Maer, Salal, Hasbaz e Sear, Jazub, como sinais e maravilhas em Israel, designação que se harmoniza com o sinal prometido de Deus no capítulo 7, versículos 11 e versículo 14, e no capítulo 9, de 1 a 7. Porém, o que se tem em vista é o futuro mais distante, quando, mais uma vez, os exilados são restaurados à Galileia. Tá? Aí ele explica aqui, ó, Pai Eterno. Aqui, ó. Temos uma outra descrição do nascimento de um filho maravilhoso, que pode ser chamado Deus forte, Pai eterno e príncipe da paz, o qual reinará sobre o trono de Davi e estabelecerá a justiça para sempre. Essas profecias que dificilmente poderiam se cumprir na vida de um rei, meramente humano, porque nenhum humano pode ser chamado de Deus, príncipe da paz, Pai eterno, enfim. Então, a profecia messiânica. Aí ele vai falar agora do uso de Isaías 7,14 nas fontes judaicas. Lembrando que o judaísmo, gente, é totalmente diferente. Nunca aplica isso a Jesus, não é Jesus. A maioria dos judeus defende que aqui se refere também ao filho de Isaías, e outros também entendem que se refere a Ezequias, é uma profecia já cumprida, que eles não creem em Jesus como Messias. Tá? Aí você tem os antecedentes textuais, você tem também a hermenêutica empregada, a hermenêutica é a interpretação, tá? Empregada, isso aqui é interessante. Como já observamos, alguns conservadores consideram essas palavras uma profecia preditiva numa única direção. A maior parte dos especialistas
nega qualquer elemento preditivo. Um exemplo dessa perspectiva, entretanto, o conceito de um duplo cumprimento é melhor que essas duas abordagens, quanto à hermenêutica em geral. Sobre essa passagem especificamente, Mateus reconhece que o filho de Isaías cumpriu a dimensão da profecia que demandava uma criança nascida no futuro imediato. Mas o contexto maior, o escatológico, principalmente Isaías 9, de 1 a 7, apontava para um filho nunca diferenciado do filho de Isaías, de maneira clara, que seria um rei divino e messiânico. Essa dimensão cumpriu-se em Jesus, tá? Cumpriu-se em Jesus. Que sem dúvida nasceu de uma jovem em idade de casar-se, mas que também era virgem no momento da concepção. Tá? Estivesse Mateus consciente ou não de alguma interpretação anterior de Isaías 7,14, segundo a qual a passagem se referia a uma moça sexualmente casta, virgem, né? A coincidência de Jesus ter nascido de uma virgem, aí ele vai explicando. O uso teológico do texto, tá? O uso teológico. Aqui, ó. É claro que o principal objetivo doutrinário de Mateus é cristológico. Concebido de uma virgem, Jesus é o rei messiânico, mas também é a encarnação da presença divina no meio do seu povo. Ambos os temas são importantes para o evangelho de Mateus, o primeiro deles principalmente nas narrativas da infância e da paixão, e o segundo como recurso parentético, conhecido como inclusio, presente em toda a narrativa do evangelista. Aí ele vai para outra passagem, o capítulo 2, o nascimento, né? O nascimento. Aí sempre aqui, ó, ele vai pegar o texto, a citação do Antigo Testamento, o contexto do Novo Testamento, o contexto da passagem do Antigo Testamento, o uso das fontes judaicas, os antecedentes textuais, tá? Todos os livros você vai ter essa sequência, tá? Cadê? A hermenêutica empregada e o uso teológico. Tá bom? Depois você vai ter Mateus de 13 a 15, tá? E ele vai pegar aqui a citação do Antigo Testamento do versículo 15. Aí pega o contexto do Antigo Testamento, do Novo Testamento, mesma coisa, tá? Aqui ele está citando Isaías, esse texto é muito polêmico, né? Isaías não, Oséias, capítulo 11, versículo 1, porque o contexto de Oséias é Israel. Do Egito chamei meu filho, Oséias 11:1, é Israel lá. Não tem nada a ver com o Messias. Então, como Mateus pega essa passagem que se refere a Israel e aplica ao Messias, tá? Porque o verdadeiro filho de Deus é o Messias, é Cristo. E ele vai explicar aqui. Então você tem o contexto do Novo Testamento e o contexto da passagem de Oséias no Antigo Testamento que se referia a Israel, a nação de Israel. Israel é o filho de Deus ali. Em Oséias, capítulo 11, versículo 1. Tá? Aí o uso das fontes judaicas, antecedentes textuais e a hermenêutica empregada. Tá? A hermenêutica, a interpretação do texto. O uso teológico da passagem, tá? Aí ele segue, tá? Vamos pegar aqui outro livro rapidamente. Depois estarei fazendo o segundo vídeo, tá? Deixa eu pegar um outro livro aqui. Que livro eu vou pegar aqui? Depois você deixa aqui nos seus comentários, para o segundo vídeo, o livro que vocês querem que eu fale aqui. Que é as passagens do Antigo Testamento. Deixa aqui no comentário. Elias, pega tal livro, tá? Aí fica mais fácil. Tá certo? Frank Tillman, Efésios, Filipenses, Colossenses. Vou pegar aqui. Vamos pegar aqui, ó. A carta aos Hebreus, tá? 1131, a carta aos Hebreus. Vamos lá, rapidamente aqui.
A carta aos Hebreus, 1131. Chegamos. George Guthrie, especialista na carta aos Hebreus. Especialista na carta aos Hebreus. Aí você tem a introdução, tá? E aqui ele fala aqui, ó, isso aqui é interessante, tá? Há uma divergência entre os estudiosos da carta aos Hebreus sobre o número de citações que o escritor, que nós não sabemos quem foi, da carta, cita o Antigo Testamento. Então, Longenecker, grande teólogo, ele fala que ele identificou 38 citações, enquanto Westcott e Kerd encontraram apenas 29. Michael distinguiu 32 e Bratcher 40. Com base no tratamento que se segue, aqui é o Guthrie falando, né? Detectei cerca de 37 citações, 40 alusões, 19 casos em que o material do Antigo Testamento é resumido e 13 referências a um nome ou tema do Antigo Testamento, sem a identificação de um contexto específico. Tá? Aí ele fala aqui, ó, quanto aos ecos, foram utilizados testes de Reis para uma explicação desses testes. No entanto, embora ciente desses critérios, como abordagem metodológica, tenho dado especial atenção aos aspectos do terceiro teste, que é a recorrência, à luz da extensão e difusão dos usos que Hebreus faz do Antigo Testamento. Entendo que seria melhor começar com um monitoramento aqui, ó, dos ecos, com exame do contexto original mais amplo das citações do livro. Tá? Então, é uma introdução longa, viu? Olha só. É uma introdução longa do Antigo Testamento. Depois dessa introdução longa, maravilhosa, ele começa a citação. Tá? E praticamente o livro de Hebreus cita o Antigo Testamento o tempo todo. Tá? O escritor era um erudito, né? O Hebreus é o melhor grego do Novo Testamento. O camarada sabia, conhecia a língua grega como ninguém, era um especialista em grego, era um erudito e também era um especialista em Antigo Testamento. Conhecia demais o Antigo Testamento, dominava o Antigo Testamento. E a forma de ele falar, de ele usar os argumentos do camarada era extraordinário. Eu, se fosse apostar em alguém, eu apostaria em Apolo. Se eu fosse, né? Apolo, Barnabé, enfim. Eu apostaria em Apolo. Mas não dá para saber porque Apolo não escreveu nada. E se escreveu, nós não sabemos porque deve ter se perdido. Aqui é Hebreus 1. Hebreus 1. Tá? O livro começa com um belo e cerimonioso texto. É uma das melhores, acho que é a melhor introdução de um livro no Novo Testamento. Ele já começa mostrando Jesus como a última revelação de Deus. Não fala nome, não fala nada. Já começa com a quinta marcha. O livro de Hebreus começa com um belo e cerimonioso texto construído sobre o clímax da revelação e da pessoa e obra e posição do Filho de Deus, a sua mais alta e elevada posição. A frase começa por contrastar a revelação comunicada no período que antecedeu a vinda do Messias, tá? Identificado pela expressão antigamente, ou no passado, que é a palavra grega palai, com a revelação nesses últimos dias, ep, eschaton, tum, emeron, tointum. Em seguida, o autor dispõe uma série de 3 orações subordinadas relativas que descrevem o Filho. Gente, a importância de você conhecer o hebraico, ou melhor, o grego, né? E também o hebraico. Eu não sou fã de hebraico, né? Eu sou muito mal em hebraico. Nas aulas que eu tinha de hebraico lá, eu sofria para tirar a nota, né? Acho que minha maior nota em hebraico foi 8. Eu sofria, porque não vai. Fazia porque tinha que fazer, mas no grego já desenrolava, né? Que é muito mais fácil o grego do que o hebraico.
Aí ele começa aqui, já no versículo 1, tá? Explicando o versículo 1. Ele fala aqui, ó, a primeira oração subordinada relativa na introdução do livro, o capítulo 1, versículo 2, parte B, diz respeito à nomeação do filho como herdeiro de todas as coisas. Kleronomon panton, alusão a Salmos 2:8. Apenas alguns versículos adiante, no capítulo 1, versículo 5, o autor cita Salmo 2:7, que deve ser entendido como a exaltação do Messias e posição de rei do universo, à direita de Deus. No entanto, a alusão ao versículo 8 no Salmo tem força escatológica, já que afinal aponta para o total domínio de Cristo, sendo equilibrado pela confissão do papel do Filho como agente da criação na oração seguinte do texto grego, por meio de quem, né, também fez o universo. O autor tomou as nações e os confins da terra do Salmo e os interpretou em sentido amplo, como todas as coisas. A herança é um tema-chave do livro de Hebreus. Aqui você tem as passagens. Tá? Versículo 3, que é a terceira oração, né? Relativa na introdução. Constitui o seu clímax em sua parte central. Lemos: assentou-se à direita ou à destra da majestade nas alturas. É interessante que a Bíblia nunca cita o lado esquerdo, né, como posição favorável, sempre desfavorável. E também nunca cita a mão esquerda de Deus. Já percebeu isso? A Bíblia nunca cita a mão esquerda, sempre a mão direita. E por que, Elias? Porque naquela época, contexto daquela época, dos povos, o lado direito é o lado da honra, é o lado das benesses, da glória. Assim também com a mão direita. Se dava a bênção com a mão direita. O pai abençoava o filho, o primogênito, com a mão direita. A mão direita é a mão do favor, é a mão da misericórdia, é a mão da graça, é a mão da bênção. Tá? Não a esquerda. Não a esquerda. Fica interessante. Tá? Aí vem a terceira oração, ele explica aqui. Cristo assentado à destra de Deus. Salmo 110, né, citado ali. Depois o versículo 4. Tá? O versículo 4. O autor fala do nome, né? Onoma, que é superior, herdado pelo filho, e comentaristas da atualidade têm dado várias interpretações para o termo onoma, porém a maioria o entende como uma substituição estilística para o título filho. Outro sugere que o título senhor ou até mesmo sumo sacerdote esteja em mente. E aí vai. Aí vai explicando, gente, de maneira extraordinária, tá? Quem tem essa obra sabe o que eu estou falando. É maravilhosa. Eu uso bastante, que tem que usar. Quando eu vou para pregar em Hebreus, eu tenho que usar esses materiais, né? Comentários bíblicos que eu tenho aqui e esse material aqui. Para não falar besteira e não pregar besteira. Depois de você orar, buscar, se consagrar, você tem que estudar. Não existe pregação sem estudo, viu, gente? Não existe. Tá? Aqui, depois dessa introdução, ele começa aqui, ó, o versículo 5. Né, as citações diretas que o autor da carta faz. Aí ele faz aqui, ó, o versículo 5. Contexto imediato do Novo Testamento. Cadeias de citações para demonstrar a superioridade do Filho em relação aos anjos. Os anjos são criaturas, Cristo é criador. Os anjos são servos, Cristo é Senhor. Não tem comparação. Tem comparação. O judaísmo dava uma grande ênfase aos anjos, né? Não adorava os anjos, mas tinham os anjos em alta estima, porque os anjos também foram mediadores. Foram os anjos que trouxeram a lei no Sinai e entregou nas mãos de Moisés. Então você tem aqui a passagem, que eu não vou ler por causa do tempo, tá? Estamos aí com 40 minutos aproximadamente. Aí você tem o contexto original da passagem, que é o Salmo 2, tá? Contexto original da passagem, o Salmo 2, né? Contexto que o salmista usa lá no Salmo. Ele explica.
Depois você tem os usos pertinentes de referências do Antigo Testamento. Do Antigo Testamento nas fontes judaicas, tá? E assim ele vai seguir esse padrão, tá? Conforme mostrei lá para vocês sobre Mateus. Os antecedentes textuais do Salmo 2,7, que é a citação do versículo 5 de Hebreus capítulo 1. Como o Salmos 2,7 é entendido e aplicado em Hebreus 1,5, como o escritor agora aplica. Então você tem um contexto do Antigo Testamento, do Salmo, originalmente, e agora o contexto de como o escritor da carta aos Hebreus aplica o versículo 5 do capítulo 1. Tá? Ele explica aqui. Depois, o uso teológico do material do Antigo Testamento, citado pelo escritor da carta aos Hebreus. Tá? Aí você tem aqui, ó, o contexto imediato do Novo Testamento. Cadeia de citações para demonstrar a superioridade do Filho em relação aos anjos. Ainda ele continua, né? Ele continua. O contexto original do Antigo Testamento, ele continua expondo esse texto. Tá? Que é a parte B do versículo, né? É a parte B do versículo 5. É a parte B do versículo 5. Onde ele cita ali o 2 Samuel 7. 2 Samuel 7, a profecia messiânica. Tá? Aí, o uso pertinente de referência no Antigo Testamento das fontes judaicas. Cadê aqui? Vamos lá. Olha só. Como o 2 Samuel 7,14 é entendido e aplicado em Hebreus 1,5. E aí vai. Tá? E aí vai. Então, é a mesma linha, mesmo padrão, né? Então, é um comentário igual, sem igual. Não tem para ninguém. É obrigação sua, querido, que gosta de teologia, de estudar, de pregar, de ensinar, pastorear. É obrigação tua ter esse comentário. Vou fazer o segundo vídeo. E deixa aqui os comentários. Elias, pega aí tal livro, pega Romanos, pega Coríntios, enfim, deixa aqui os seus comentários. Tá? Porque se você não deixar os comentários, eu mesmo vou escolher os livros para o segundo vídeo. Tá certo? Deus abençoe a todos. Muito obrigado mais uma vez pelo seu carinho, pela sua atenção. Deixe seu like, deixe seus comentários, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas indicações.